Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta à segunda temporada do Pode Engravidar, o podcast que tem como objetivo desmistificar os tratamentos para a infertilidade. Eu sou a doutora Eleonora. E eu sou o Dr. Fábio, e nós somos um casal especialista em infertilidade conjugal. Na verdade, nós somos um casal também que ajuda outros casais a realizar os seus sonhos da paternidade e da maternidade. No episódio de hoje, nós vamos vamos responder uma pergunta muito interessante. E essa pergunta é a seguinte: a fertilização in vitro pode evitar o nascimento de nenês com síndromes genéticas? Então, doutor Fábio, o que tu nos conta a respeito disso? Pode a fertilização in vitro evitar o nascimento de nenês com algum tipo de síndrome ou não? Pois é, essa é uma pergunta que muita gente, muito casal faz para nós no consultório, né, Leonora? Olha, eu quero ter um bebê, eu quero fazer um tratamento, porque eu estou com uma dificuldade para engravidar, e eu tenho medo que isso vá ocasionar ou vá, então, fazer com que eu tenha uma criança com uma síndrome, uma alteração. Se eu fizer uma fertilização in vitro, isso significa que eu vou ter um bebê saudável, não vou ter nenhum tipo de alteração genética? Não é bem assim a história, tá, pessoal? É importante que todo mundo saiba que, fazendo um tratamento de reprodução assistida, e depois nós vamos falar das indicações, mas fazendo um tratamento de reprodução assistida com fertilização in vitro, nós não aumentamos nem diminuímos a chance de ter uma criança com algum tipo de síndrome, se não for feita uma avaliação genética embrionária. Ah, então, mas existe algum tipo de teste que a gente possa fazer que pode identificar algumas alterações ou não? Essa é uma pergunta muito boa, Leonora, porque assim, existem testes que a gente pode fazer, sim. Existe simplesmente um exame muito interessante que nós podemos fazer, então, um tratamento de fertilização, pegar o espermatozoide, pegar o óvulo, injetar o espermatozoide no óvulo e acompanhar no laboratório o crescimento desse embrião. E quando ele chega ao redor do 5º, 6º dia, se fazer uma biópsia, tirar algumas células e mandar examinar para saber se aquelas células têm alteração genética. Ou seja, fazendo esse exame, a gente vai poder saber se existem alguns tipos de alterações genéticas naquele embrião. E quais são as alterações que muitas vezes a gente vê? Alterações cromossômicas. Aí eu queria só um tempinho, Leonora, para explicar exatamente como é que funciona isso aí. Eu acho que o pessoal em casa vai entender bem. Todos nós, todos os homens, eles terão cromossomo 46XY e as mulheres terão cromossomas 46XX. Muito bem, é como se nós tivéssemos uma biblioteca com 46 livros, um do lado do outro. Esses são os cromossomos, são os livros que nós temos na nossa biblioteca. Dentro de cada livro, nós temos capítulos, e esses capítulos são os genes. Então, nós podemos ter capítulos com genes, ou seja, nós podemos ter vários genes alterados, vários capítulos que tiveram alterações e que muitas vezes pode não levar a nenhum problema lá na frente. Assim como eu posso muito bem ter um livro inteiro, ou seja, um cromossomo inteiro alterado, e pode ser que eu não tenha nenhum problema. O que a gente consegue fazer na maioria das vezes quando a gente avalia os genes de uma maneira geral, com um teste chamado PGTA, para avaliar a aneuploidia. Os cromossomos em si. Que seriam os livros, na verdade. Que seriam os livros, exatamente. Estou avaliando só os livros, não estou olhando dentro do livro. Exatamente. Então, aquelas doenças mais comuns com o passar da idade, por exemplo, síndromes tipo síndrome de Down, Cri-du-Chat, Edwards, nós conseguimos avaliar fazendo a biópsia embrionária e avaliarmos se os cromossomos, se os livros estão alterados, se falta um pedacinho de um livro, se não falta, se tem duplicação de um livro ou não. Mas a gente não avalia os capítulos dentro do livro. Para isso, existe um outro teste e existe uma outra indicação para nós avaliarmos alguns capítulos específicos, se eles existem alterações. Por exemplo, Leonora, se são famílias, ou seja, são primos que estão tentando engravidar. Muitos desses primos têm capítulos dentro dos livros que são semelhantes de uma forma alterada, ou seja, está faltando, por exemplo, alguns capítulos, ou estão duplicados esses capítulos, tanto nele quanto nela. E isso é mais frequente, ter uma conjugação, ou seja, serem semelhantes a essas alterações de dentro dos livros, quando existem
famílias envolvidas, ou seja, primos tentando engravidar. Nesses casos, nós temos que saber quais são, nós temos que avaliar não só os cromossomas, não só os capítulos, eu tenho que ter uma ideia do que nós temos nos capítulos dentro dos livros, para sabermos se na pessoa X tem um capítulo faltando e é semelhante à pessoa Y também ter faltando. Nesses casos, a gente faz um outro tipo de avaliação genética para nós sabermos se existe essa alteração. Por quê? Porque se, porventura, tiver 2 capítulos semelhantes faltando na criança, ela vai ter uma síndrome bastante grave. Então, são doenças monogênicas. É o gene que está alterado. Isso não quer dizer que uma pessoa tem um gene alterado, não tem nenhum problema. Nós não somos todos completamente normais, digamos assim, não terem alterações gênicas. Todos nós temos. Tu tens, Leonora, e eu tenho. Só que talvez a tua alteração seja diferente da minha. Agora, se nós somos parentes, nós fôssemos parentes, nós tínhamos uma chance maior de termos as mesmas alterações gênicas, os mesmos capítulos de livros alterados. Sim. E aí sim poderia ter uma criança com um problema bem grave. Sim, isso é uma doença monogênica. Porque daí, então, eu teria um pedacinho desse livro com uma alteração, tu com o mesmo pedacinho, e na hora que junta os dois, a criança que nasce tem os dois com alteração. E aí vem a doença em si. Né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a fibrose cística. A fibrose cística, infelizmente, é uma doença bastante grave e ela pode levar até a morte da criança. Muito bem. Todo homem que tem ausência de canal deferente, ele está tentando engravidar, não tem espermatozoides, e o urologista faz o exame e não encontra canal deferente, isso significa que talvez ele tenha um estigma dessa síndrome da fibrose cística. Nós temos que avaliar o gene da fibrose cística nele. Como nós sabemos que existe uma possibilidade de ele ter esse gene alterado, eu tenho que avaliar a mulher, porque se ela também tiver esse gene alterado, eu sou obrigado a fazer uma fertilização in vitro, retirar células e examinar se essas células estão alteradas do ponto de vista desse gene da fibrose cística. Porque se ele tiver esse gene alterado, ele talvez tenha, então, a fibrose cística em si, a doença fibrose cística. Sim. E aí a gente não transfere esse embrião, porque, infelizmente, é uma doença que pode levar à morte em uma grande maioria das vezes. Né? Muito bem. Então, uma coisa importante é que, volta e meia, nós temos pacientes lá na clínica que nos procuram e perguntam o seguinte: se eu fizer esse exame que vocês estão falando da análise genética, eu consigo avaliar todas as doenças que existem? Ou seja, com certeza o meu nenê não vai nascer com nenhuma doença, eu tenho como avaliar todos os cromossomos e todos os genes de uma maneira geral? Isso acontece no exame? Acho que é bom a gente esclarecer isso, né, para o pessoal que está em casa. Essa é uma boa pergunta. Não, a resposta é não, pessoal. Tá? Em primeiro lugar, a gente faz um teste genético pré-implantacional. O teste, por si só, ele é passível de erro. Em primeiro lugar. Então, às vezes, tu pode fazer um teste. Claro que a chance de acontecer um erro no teste é muito pequena, mas ele é passível de erro. Segundo ponto, nós avaliamos, de uma maneira geral, quando esse casal chega sem nenhum histórico familiar de alguma doença mais grave, de alguma doença que faz a gente pensar que talvez seja alguma doença de um gene específico, de um capítulo de livro específico, nós avaliamos os cromossomos de uma maneira geral. Então, assim, nós avaliarmos os cromossomas, talvez tenha tudo normal, mas não quer dizer que a criança vai vir sem nenhuma malformação, porque existem outras malformações que a gente chama de congênita, que são malformações que aconteceram dentro do próprio útero, por exemplo, e não tem nada a ver com gene, nada a ver com cromossomo. Então, assim, nós diminuímos a incidência, em grande parte, daquelas doenças cromossômicas mais comuns, como, por exemplo, o síndrome de Down. E, na verdade, não é diminuir, a gente faz o diagnóstico fazendo esse tipo de exame, na grande maioria das vezes, e aí se fala, olha, esse embrião tem essa alteração genética, tu queres transferir? Assim como, muitas vezes, ele faz e está totalmente normal e pode, infelizmente, vir uma criança com uma alteração cromossômica, porque existe uma chance de erro do teste, mas é muito raro. O mais comum de chances de erro é de ter alterações de malformações não relacionadas aos cromossomos, né, Leonora? Porque esse teste ele é muito interessante e tira uma série de dúvidas dos casais. Porque o que acontece? Com o passar da idade, aumenta a incidência de malformação nas crianças.
e muitas vezes são malformações cromossômicas. Então, assim, não é para qualquer casal que simplesmente a gente vai indicar o teste, né, Leonora? A gente vai ter indicações precisas. Mulheres com mais de 36, 37, 38 anos de idade, principalmente, a seguir. Mulheres que fizeram mais de uma fertilização in vitro, 2, 3, sem sucesso, sem falha de implantação, ou mulheres que tiveram vários abortamentos, onde foi feita toda uma pesquisa para saber se tinha alguma causa, e que muitas vezes não se encontra a causa nas causas mais frequentes, em exames de sangue, em exames de sêmen. Bom, daqui a um pouco isso aí é uma alteração genética do próprio embrião, né? Então, são situações diferentes. Aí sim a gente indica a avaliação do PGTA, que é o teste genético pré-implantacional para aneuploidia. O que é aneuploidia? Alterações cromossômicas, aquela que eu falei dos livros. Perfeito. Então, as indicações, em princípio, são diferentes para os diferentes exames. Exatamente, E não existe, então, gente, uma maneira da gente conseguir analisar tudo de todos os genes. Absolutamente Isso não é viável, né? Então, o que acontece? Quando um casal vem com alguma história familiar, e a gente já teve casais que vieram, que já tinham filhos com uma determinada alteração, e aí eles queriam pesquisar se os próximos embriões, os próximos filhos poderiam ou não ter aquela alteração específica. Então, é isso que o Dr. Fábio está falando, né? Que a gente faz a análise dos pais, a gente identifica aquele gene, e aí a gente vai fazer a pesquisa daquele gene específico naqueles embriões, né? E poder dizer sim ou não para aqueles ali, né? E aí, por exemplo, Leonora, chega aquele casal que diz assim no consultório: olha, a gente está tentando engravidar, a gente teve, infelizmente, 2 abortos, ou a gente não está conseguindo engravidar. E uma das primeiras perguntas que a Leonora faz, vem cá, vocês têm algum grau de parentesco? Sim, nós somos primos. Bom, neste caso, a gente vai solicitar um exame chamado de TCG, teste de compatibilidade genética, para nós vermos os genes, os livros dentro dos capítulos. Os capítulos dentro dos livros, para nós vermos se os capítulos estão alterados e se são semelhantes a essa alteração. Porque pode ter uma doença monogênica se juntar os 2 gametas, o masculino e o feminino, se tiver essas alterações semelhantes. E aí sim vem uma doença grave ou não consegue engravidar, simplesmente falha de implantação ou aborta, e isso pode ser uma das causas, né? E aí, só lembrando, quando a gente fala com relação à mulher, a gente tem que lembrar que a mulher, ela nasce com um número determinado lá de folículos e de óvulos, né? E com o passar dos anos de vida, ela vai perdendo esse número, mas não só em quantidade, a qualidade também vai piorando. Por quê? Porque eles estão lá desde o princípio, desde a vida intrauterina, desde quando a mulher ainda está lá dentro da barriga da mãe. Eles já estão lá. Então, eles vão realmente piorando a sua qualidade também. E essa piora de qualidade faz com que o quê? Com que estas mulheres, quanto maior a idade, também o maior risco para algumas alterações cromossômicas dos livros, né? Que seria, por exemplo, o que o Dr. Fábio já falou, a síndrome de Down. É uma que aumenta o risco de ter um filho com síndrome de Down com o aumento da idade. E isso por quê? Não só, porque muitas vezes é uma outra pergunta que os casais vêm e dizem, mas na minha família não tem ninguém, Perfeito. Na família da minha esposa não tem ninguém, então a gente não tem, né? O risco não tem o risco praticamente de ter um filho com qualquer alteração. Então a gente tem que lembrar disso, depende muito da idade da mulher, principalmente quando a mulher passou dos 40 anos, esse risco acaba sendo maior, quanto maior a idade, né? Muito bem, Fábio. Bom, que mais? Uma outra pergunta, e que eu acho que é importante, que algumas vezes os casais nem lembram de perguntar, até porque às vezes nem pensam nisso, né? Mas a gente que trabalha com isso tem que ter, e tem muito esse cuidado, e o laboratório tem muito esse cuidado, que é o seguinte: tem algum risco para o embrião quando eu faço essa biópsia, né? Porque, querendo ou não, eu tenho lá no laboratório, imaginem lá, né, uma bolinha com centenas de células. E, na hora dessa biópsia, o que se faz? Entra com uma agulha, tira um grupinho de células dessa centena e esse grupinho de células vai para a análise genética. Então, a pergunta que fica, bom, na hora que eu entrei, tem risco para esse embrião ou não? Essa é uma excelente pergunta e isso é um questionamento que ficou muito do passado, Leonora. Por quê? Porque antigamente a gente fazia essa avaliação genética no embrião do 3º dia de desenvolvimento. O que se fazia? Era um embrião de 8 células
Então, tu ias tirar 1 ou 2 células desse embrião, tu imagina, tu tirava praticamente 25% do embrião todo para fazer a avaliação genética. Então, a chance, o risco de manipulação desse embrião e de levar a alguns problemas era maior. E o que era o problema? Não é levar uma alteração genética, o problema era não implantar depois esse embrião, ou seja, não nidar, não conseguir se desenvolver dentro do útero de uma maneira adequada. Hoje em dia, a tecnologia mudou. Hoje em dia, a gente só faz avaliação genética no dia 5, dia 6. O que significa? Tu já tens um embrião maior, mais expandido, com maior número de células podendo ser retirados, e aí tu tem maior chance, em primeiro lugar, de assertividade do diagnóstico, e em segundo lugar, de menor dano, porque ele já é um embrião maior, então a chance de danificar esse embrião é muito, muito, muito menor. E hoje em dia os laboratórios contêm profissionais fantásticos, muito bem treinados, que fazem esse tipo de procedimento de biópsia de embrião de uma maneira magistral. Ou seja, a gente não se preocupa mais com isso, porque a chance é muito, muito, muito pequena de ter alterações, né, Leonora? Então, mudou muito esse cenário. Uma vez quando eram simplesmente no dia 3, com 8 células, a chance era maior de ter um embrião danificado. Hoje em dia, é praticamente uma chance anedótica, muito pequena a chance disso acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer, né? Nós somos humanos, todo mundo é humano, sim. O embriologista que faz o procedimento é humano, mas a chance é muito pequena de ter esse tipo de alteração. Uhum. Uma outra coisa que eu acho que é bem interessante do pessoal saber, né, que uma coisa qual é a qualidade desse embrião, qualidade, digamos assim, lá dentro do laboratório, quando o embriologista olha o embrião, existem outras coisas que ela vai olhar também para dizer se aquele embrião ele é de boa qualidade ou não. Inclusive, se dá uma nota para esse embrião dentro do laboratório. Isso sem ter olhado ainda a parte genética, só da parte que a gente chama morfológica, que é o jeitinho dele lá dentro do laboratório, né? E o que é importante, eu acho, para os casais entenderem, para quem está passando por isso ou acha que vai precisar passar por isso, né? Que na hora que a embriologista olha aquele embrião, dependendo da nota que aquele embrião leva, o que aquilo significa? Na maioria das vezes, aquilo significa se ele tem uma chance maior ou menor de conseguir implantar, ou seja, de conseguir se grudar lá dentro do útero e começar a se desenvolver, né? E isso não tem necessariamente a ver com alterações genéticas ou não, né? Eu posso ter um embrião que seja nota, vamos botar nota de 0 a 10, que todo mundo acha que entende e lembra da escola, né? E aí pensa assim, na escola, quem era nota 10 era muito bom, quem era 7 passava ali, quem era de abaixo, né, ficava mais lá para o fundão da classe, né? Então, vamos usar uma nota de 0 a 10 para todo mundo, né, lembrar dessa parte, né? E aí, se a gente pensar, eu posso ter um embrião que a embriologista lá no laboratório olha e diz assim, esse embrião é nota 10. E, mesmo assim, ele pode ter alterações genéticas. Não, vamos ser bem sinceros, Leonora. Os embriões lindos, maravilhosos, os mais lindos que eu já vi, tinha síndrome de Down. Exato. Ele tinha uma alteração genética, ou seja, esse embrião implanta. Isso, esse embrião é de boa qualidade. Ele vai para frente e tudo mais. E o contrário também, tá? Então, gente, nem todo embrião que a gente fizer uma análise genética e que vier normal a análise genética significa que ele é ótimo. Ele pode ter outras não é alterações, dificuldades para implantar. Então, às vezes, eu posso ter um resultado de uma biópsia que deu tudo maravilhoso, geneticamente ele é normal, só que lá dentro do laboratório ele não era um nota 10, ele era um nota 7, por exemplo. E o nota 7, ele pode implantar ou não. Então, isso é uma outra coisa, gente, que eu acho que é bem interessante a gente deixar para todo mundo, né? Que nem todo embrião que vier o resultado genético normal, ele vai grudar e vai se desenvolver lá dentro do útero e vice-versa. Eu acho que a Leonora foi muito feliz, tá, pessoal? Isso é muito claro, tem que deixar muito claro. A genética é uma situação. A gente fica, quando a gente faz a avaliação genética, a gente olha o embrião e diz, olha, geneticamente ele está normal ou não. Ponto final. Outra situação é capacidade de implantação. E isso não está, muitas vezes, relacionado com a genética. Ele está relacionado com outras características. Número de células, se os núcleos estão bem das células, se o nucleolo está bem, se tem degeneração celular, se não tem, e existe uma nota, uma graduação para isso. Então, quanto melhor a nota, maior a chance de implantação. A avaliação genética embrionária, isso é uma coisa muito importante, que hoje se questiona muito e a gente tem que deixar muito claro para os casais. Ela tem um grande objetivo. Ela pode diminuir
esse tempo entre ele engravidar e não engravidar. Por quê? Porque se por acaso ele tiver 8 embriões e ele fizer a avaliação genética, esse casal fizer a avaliação genética e tiver um embrião geneticamente normal, ele vai transferir, o laboratório vai transferir aquele geneticamente normal. Então, a taxa de sucesso vai ser X. Se, porventura, eu não sei daqueles 8 embriões, o que é normal, o que não é, eu vou começar a fazer transferências embrionárias. Acaba, muitas vezes, aumentando o custo do tratamento e, além disso, vai demorar mais para ele engravidar se eu não tiver a sorte de pegar aquele primeiro embrião e transferir, porque eu não sabia se ele era normal ou não. Exato. Então, assim, esse é o grande objetivo da avaliação genética embrionária, é nós detectarmos alterações genéticas que podem ter viabilidade embrionária muito boa. O que eu quero dizer com isso? Transfiro o embrião, porque muitas das alterações genéticas, o paciente nem ia saber que tinha alteração genética, porque ele não ia implantar. Ele não ia grudar, porque tinha tanta alteração genética daquele embrião que ele não ia ter capacidade de desenvolver no útero, aí tu ia transferir, não deu certo, bom, tem várias causas, e uma das causas são várias alterações genéticas no mesmo embrião. Bom, outra situação é aquele paciente, então, que faz a transferência embrionária e que fez a transferência embrionária e implantou. Bom, daqui a pouco ele tem uma alteração genética e daqui a pouco tu vai ter uma criança que tem uma síndrome. Então, o grande objetivo é descartar síndromes potencialmente implantáveis, digamos assim, com capacidade de implantação e diminuir esse espaço entre não engravidar e engravidar. Esse é o grande objetivo, né, da avaliação genética. Isso. Uma outra coisa importante é que já deu para perceber, acredito, até agora, de tudo que a gente falou, o Fábio e eu, né, que sempre que a gente precisar fazer uma análise genética, a gente precisa, sim, fazer a fertilização in vitro. Porque também, às vezes, os casais vêm e eles perguntam, olha, doutora, mas eu vi que existe um outro tratamento que se chama inseminação intrauterina, que é mais em conta, então, eu ouvi sobre esse tratamento. Eu posso fazer esse tratamento e fazer a análise genética? Não tem como, gente. Por quê? Porque na inseminação intrauterina, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar os espermatozoides rápidos daqueles lentos e vamos colocar esses espermatozoides rápidos no fundo do útero e aí eles vão ir lá pela trompa da mulher, encontrar o óvulo lá, fertilizar e o embrião volta para dentro do útero. Ou seja, o embrião não vai sair de dentro da mulher. Então, não tem como a gente fazer essa análise. Então, realmente, quando a gente precisa ou quer fazer essa análise, a gente precisa fazer a fertilização in vitro para ter o embrião lá no laboratório e aí poder dar andamento com isso, tá? Mas, Fábio, aí eu te pergunto o seguinte, e se vem um casal que não tem nenhum problema para engravidar, mas eles querem fazer análise genética, né? Existe essa indicação? Quando é que tu acha que aí a gente realmente diz, não, acho que no caso de vocês, apesar de não ter uma dificuldade para engravidar, sim, valeria a pena ir adiante fazer uma análise genética? Ou não, a gente não indica nunca? Como é que é isso? Isso é uma pergunta interessante, porque aqui no Brasil, nós não temos uma legislação que diga, tu não podes fazer, tá? A gente sabe que pacientes que têm acima de 36, 37, 38 anos, dependendo da sociedade que a gente utiliza, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva é uma indicação, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida é uma indicação, a Rede Latino-Americana de Infertilidade é outra indicação. Então, dependendo da sociedade, indica com 35, outros com 37, outros com 38, mas a gente sabe que a indicação principal são pessoas com idade superior, ou seja, mulheres que têm acima de 36, 37, 38 anos de idade, que existe uma chance maior de ter alteração genética embrionária. Isso não quer dizer que uma menina de 33 anos de idade não possa ter, né? Vamos deixar bem claro. Mesmo pacientes com uma idade mais jovem, é comum ter embriões geneticamente alterados, por isso que muitas vezes não implanta, não engravida. Senão a taxa de gestação era muito maior do que 16% a 18% mensal, né? Por outro lado, chega um casal que diz, olha, eu sou jovem, eu estou tentando engravidar há 2, 3 anos, e eu quero fazer uma avaliação genética porque eu tenho medo, na minha família teve histórico de ter uma alteração genética. Nós não podemos dizer não vamos fazer. Muito pelo contrário, muitas vezes o casal quer, é uma alternativa que ele tem. Ou seja, nós não temos aqui no Brasil nada que nos proíba fazer. Evidentemente que muitas vezes a gente conversa com o casal e diz, olha, não sei se vale a pena tu fazer, até porque vai gerar um custo, vai gerar um gasto, e muitas vezes não é um gasto desnecessário. Mas aquele casal que tem falhas de implantação pós-fertilização repetidas, mais de 2, 3, aquele casal que
tem abortamento de repetição e muitas vezes não se encontra a causa pelo qual está abortando, 2, 3 abortos, aí sim tu tem uma indicação precisa de sugerir que o casal faça esse procedimento. Ou então, histórico de hemofilia, o homem é hemofílico, eu sei que se nascer um menino, ele vai ter hemofilia necessariamente. Nesses casos, e eu não quero que meu filho tenha hemofilia, eu posso fazer a avaliação genética embrionária e tem uma indicação precisa para esses casos. Para os casos com idade mais jovens, pacientes mais jovens, é questão de conversar, não existe nada que eu diga não possa fazer, é uma alternativa para o paciente, se ele se sente mais segurança, por que não fazer? Acho que isso é bem importante, a questão de que, naturalmente, o ser humano, ele não é... A chance natural do ser humano de engravidar por mês de tentativa é em torno de 18% a 20%, né? Ou 16% a 18%, 18% a 20%. Vai gerar fica mais ou menos por ali, né? Então, aquela percepção que algumas vezes a gente tem de que é muito fácil engravidar e que qualquer pessoa que começar a tentar engravidar, se não engravidar no primeiro, segundo, terceiro mês já tem alguma coisa que não está certa, não é verdade, tá? E uma outra coisa importante que o Fábio falou é a questão de que nem todo embrião que se forma, mesmo naturalmente, vai implantar. E aí, em função disso, até também a chance é essa ali de em torno de 20%, né? Então, algumas vezes, o que pode acontecer até na história da mulher, né? Ela sempre teve a menstruação regular, direitinho, era um reloginho. E aí, num determinado mês, a menstruação, ao invés de vir em 28 dias, que ela vinha sempre 28 dias, ela demorou lá para 30, 35 dias, e aí veio, né? Se a mulher não estava tentando engravidar, mas não estava se protegendo para não engravidar, pode ser, não é que tenha sido, existem várias outras causas para atrasar a menstruação, tá, gente? Mas pode ser que tenha ocorrido, sim, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide lá dentro da trompa, aquele embrião se forma e ele nem começa a sua implantação. Ou ele começa e logo para de implantar, e aí já, né, acaba atrasando a menstruação, mas depois vem a menstruação e tudo ocorre naturalmente, né? É comum, quando a gente faz um tratamento de fertilização in vitro, de que, por exemplo, se eu tenho, vamos colocar lá, 10 óvulos maduros, que são aqueles que a gente vai colocar, vai injetar o espermatozoide. A gente vai injetar o espermatozoide nos 10, nem todos vão fertilizar. E isso é normal. Dos 10, digamos que 8, 7 fertilizem. Nem todos desses 8, 7 vão evoluir no dia a dia até chegar no 5º dia de desenvolvimento, que é o blastocisto, que o Fábio falou antes ali, quando tem centenas ali, uma centena de células, né? Nem todos vão chegar nessa fase. Vários vão parar nesse meio do caminho, né? Então, isso é natural do ser humano, gente. E é importante a gente saber, porque a impressão que fica muitas vezes, principalmente para quem quer engravidar e está tentando engravidar, que parece que a gente olha para os lados e todo mundo engravida até sem querer, né? Aí a gente fica com aquela impressão, meu Deus, é só comigo que isso acontece, né? Mas isso não é verdade. Isso é uma grande verdade que a Leonora falou, até porque, por isso que a gente espera um ano, né, Leonora? Aquele casal que está tentando engravidar e é mais jovem, até um ano para começar a investigar. Por quê? Porque a chance é 16, 18, 20% mensal, não passa disso. Então, quantas vezes ele vai ter que namorar até conseguir engravidar? Então, a gente espera, na verdade, um ano. A partir daí, eu investigo. Ou então, se a mulher tem 38 anos de idade, são 6 meses, porque aí eu tenho um outro fator, o aumento da incidência de malformações e menor chance de engravidar mensalmente. Então, assim, por isso que a gente tem esse tempo, né, Leonora? Não é todo casal que chega no consultório, vamos investigar. Por causa disso, porque às vezes, olha, faz 3 meses que está tentando investigar, olha, a princípio não é idade, a não ser que se encontre alguma coisa no exame físico, eu tenho algum outro comemorativo, que aí tu vai investigar, senão às vezes tem que sugerir para o casal, vamos esperar um pouquinho para a gente depois ver lá na frente se tu não consegue engravidar em casa, porque muitas dessas causas pelos quais eles não estão engravidando é porque tinha alteração genética no embrião, e às vezes parva no meio do caminho. Agora, para esses casais, né, que muitas vezes chegam com a intenção de fazer só análise genética, porque só por vontade, digamos, né, eu quero evitar que ter um filho com qualquer alteração, acho que também o Fábio falou, e vale a pena prestar bem atenção nisso, que existem algumas indicações que são precisas, que sim, a chance é bem maior de ter uma alteração, então vamos adiante e vamos pesquisar. Mas que várias outras vezes a gente tem que pesar muito, botar muito na balança as vantagens e desvantagens. E existe, sim, desvantagem. A questão da gente fazer a biópsia e talvez o embrião não continuar evoluindo,
apesar de raríssimo, que nem o Fábio falou, a imensa maioria, como são muitas células, a imensa maioria vai continuar, mas isso não exclui de que possa acontecer em algum embrião. Exato. Isso, né? E aí, é nada pior do que a gente ter um resultado de uma análise genética que, tá ótima, tudo certo, geneticamente é normal, e aí tu vai para o laboratório olhar aquele embrião e ele parou de se desenvolver no meio do caminho. Isso pode acontecer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração E também, aí a gente tem que pensar né? muito. Não, pera um pouquinho, não tinha nem indicação de fazer a biópsia do ponto de vista médico, Né? e agora eu fiz, porque talvez o casal quisesse, e daqui um pouquinho a gente tem uma perda daquele, às vezes, um único embrião. Sim. E, às vezes, nem ele parou por causa da biópsia, ele talvez pararia de qualquer maneira, mas pode ser, né? É. Então, isso a gente tem que pesar. A questão financeira, que nem o Fábio falou, tem que pesar também, querendo ou não, né? Então, essas coisas a gente tem que pesar. E uma outra coisa que eu ia perguntar, Fábio, era o seguinte: e se, então, fez a biópsia e tal, e o embrião vier alterado, né? Como é que isso é conversado com a paciente, né? Como é que é esse caminho ali para ela? É uma situação bastante difícil, né? Há um tempo atrás, as gurias lá do laboratório, elas me filmaram, porque eu que falo isso, essa parte na clínica, né? E muitas vezes eu prefiro falar pessoalmente com o casal. Então, elas filmaram, eu não tinha me dado conta disso, porque eu vou para uma sala específica e fico pensando como é que eu vou abordar esse caso. E é algo que, na verdade, quando a gente faz o pedido, ou quando o casal diz, eu quero fazer a avaliação genética, ele sabe muito bem que pode vir todos os embriões alterados. A gente não sabe. Eu não sei se aquele embrião vai ser geneticamente normal ou não, baseado naquele fato que a Leonora falou. Olhei para ele, não quer dizer que ele é normal. Não quer dizer absolutamente nada. Então, assim, a gente não sabe. E a gente também, às vezes, é pego de surpresa. Tinha 5 embriões geneticamente avaliados e os 5 estão alterados. E é difícil conversar isso com esse casal, apesar dele que entende. E aí eu acho que eu no começo, principalmente no começo, quando a gente começou a fazer a avaliação genética, eu acho que eu sofria até mais que os casais, porque eu achava uma coisa muito complicada e muitos deles chegavam, bom, mas eu quis fazer essa avaliação para saber, estou mais tranquila. Muitos casais levam para esse lado, Leonor, olha, eu estou até mais tranquilo, mais tranquila, porque eu fiz essa avaliação genética, eu vi, ia dar uma situação que eu não queria em casa. Então, muitas vezes, é importante até para o casal ficar tranquilo ou menos estressado para saber até o porquê que às vezes não estava conseguindo engravidar, né? Ou então, bom, eu fiz a avaliação, deu alterado, bom que veio alterado agora e não depois. Então, assim, é uma situação difícil, tem que ser muito bem conversado com o casal, a gente conversa, a gente explica. Não quer dizer que toda vez vai ser isso. Eu sempre me lembro de um casal, até recentemente levou o bebezinho lá na clínica, um casal que tinha feito uma avaliação genética, tinha 5 embriões, 5 geneticamente alterados, não podemos fazer nenhuma transferência embrionária. Ela fez uma nova avaliação, uma fertilização, um novo ciclo de fertilização in vitro, só teve um embrião para avaliar. Eu até conversei com esse casal, olha, quem sabe, teu ciclo não foi muito bem agora, quem sabe tu faz novamente um ciclo para a gente fazer uma avaliação em geral de mais embriões, para diminuir o custo. E aí o casal chegou para mim, não, Fábio, eu estou cansada, estou mentalmente esgotada, vamos fazer a avaliação desse embrião. Tá bom. Foi feita a avaliação, veio normal, transferimos, já nasceu a criança. Ou seja, isso é importante, o ponto que a Leonora trouxe agora para nós. Não é porque tu fizeste uma avaliação genética embrionária naquele ciclo que todos os embriões vão ser diferentes, ou vão ser iguais, ou vai ter alteração. Cada embrião pode ter uma alteração diferente do outro, ou pode ser todos normais. Um outro casal que a gente teve, já faz um tempo, ela fez uma avaliação, teve 9 embriões, ela quis avaliar 5 de uma primeira vez, os 5 alterados, e ela disse, meu Deus, não é para ser filho. Eu conversei com ela, disse, não, vamos tentar, tu já fizeste tratamento, vamos fazer a avaliação dos outros 4. Foi feita a avaliação dos outros 4, tinha 3 normais, transferiu um, já nasceu, transferiu o outro, já nasceu, e agora eles estão pensando em transferir aquele último que eles têm, ou seja, de 9 embriões, 3 eram normais. Então, pessoal, isso é importante saber, nem todo embrião vai vir normal, porque a gente vai fazer a avaliação genética para avaliar, para sabermos se esse embrião é geneticamente normal. Isso não quer dizer que fiz a avaliação, então eu tenho certeza que está normal. Não, não. O objetivo de fazer a avaliação é saber se está normal ou não.
e sabendo que o embrião é geneticamente normal e tendo uma morfologia, um formato, aquele número que o laboratório diz, olha, o embrião nota 10, como a Leonora disse, é um embrião muito bom. Bom, a taxa de implantação e de desenvolvimento e nascimento de uma criança saudável é importante, ela é grande.